Me conta uma coisa. Você já tentou melhorar como ser humano? E aí, 5 minutos depois, percebeu que transformou a própria mente numa startup tóxica? Tipo, acorda numa segunda-feira, toma o seu café em plena atenção, com determinação monástica, e decide que, a partir de agora, vai sim meditar todos os dias, comer bem, não reagir às mensagens passivo-agressivas no grupo da família, praticar a compaixão universal e, claro, com isso tudo, talvez atingir a iluminação antes do almoço. E então, às 11h14, você já se pegou brigando mentalmente com 3 pessoas, abrindo a geladeira 4 vezes sem fome e pesquisando na internet se cansaço espiritual dá direito a parcelamento em 12 vezes. Pois é, podemos facilmente confundir esforço com tensão e disciplina com violência interna. Achamos que praticar o Dharma é virar o fiscal sanitário da própria mente, andando por dentro de si com uma prancheta, um apito e uma profunda decepção com tudo o que aparece. Não, esse pensamento super inadequado. Essa emoção está fora do padrão de qualidade. E essa raiva aqui precisa ser radicalmente eliminada e imediatamente. E aí, no fim, a única coisa capaz de crescer nesse ambiente neurótico é um cansaço com aroma de fracasso moral. Mas hoje, nós vamos falar de um ensinamento do Buda que é, ao mesmo tempo, cirúrgico e compassivo. Um ensinamento que, se entrar mesmo no coração, muda a forma como a gente vive, medita, ama, reage, fala e até como a gente sofre. Nós vamos juntos mergulhar nos 4 esforços corretos, ou Samapadana, a arte de impedir o que nos envenena, de abandonar o que já está queimando, de cultivar o que liberta e de proteger o que já floresceu. Não é pouco, né? É quase um manual de jardinagem da alma, com menos poesia de Instagram e mais lucidez de verdade. Então, monge de sofá, pega sua almofada, ajeita a coluna e, se for possível, larga por 1 hora esse sonho secreto de virar uma pessoa perfeita até às 17h30 de sexta-feira, porque hoje a proposta é mais humilde, mais budista e, olha, sinceramente, muito mais útil. Aprender a cuidar da mente sem espancar. Olá, monges de sofá! Bem-vindos de volta
ao Monge no Sofá. Eu sou a Julie, a sua companheira de almofada, que, confesso, outro dia mesmo eu resolvi praticar o esforço correto, arrumando a cozinha com plena atenção. E 15 minutos depois, estava lá, abrindo um armário, procurando sei lá o quê, chorando de leve e me perguntando se a colher de pau não seria uma metáfora para a impermanência. Hoje, o assunto é daqueles que parecem simples assim quando nós lemos o título, mas que abrem um abismo quando nós sentamos e contemplamos com lucidez. Porque esforço correto parece assim coisa de autoajuda vestida com roupa budista. Tipo aquela frase da caneca assim: persista e vença. Medite enquanto eles dormem. Mas o Buda, ele está falando de algo infinitamente mais sofisticado. Ele está falando da economia moral e psicológica da mente. De como estados mentais nascem, crescem, se alimentam, adoecem a gente, curam a gente. E de como é que nós podemos participar deste processo de forma sábia. E já vou dizer de cara assim uma coisa libertadora. O Buda não está pedindo que você se torne uma pessoa sem pensamentos difíceis. Ele está ensinando você a não ser governado por esses pensamentos difíceis. Ele não está te propondo uma limpeza espiritual neurótica. Ele está nos convidando a desenvolver inteligência energética. É um convite a perceber o que deve ser evitado, o que precisa ser solto, o que é que merece ser nutrido e o que é que precisa ser protegido para amadurecer. Ou seja, querido monge de sofá, não é sobre virar uma estátua zen que jamais se irrita. Se bem que as pessoas do seu lado iriam adorar isso, né? Mas aqui é sobre parar de dar condomínio de luxo para estados mentais que nos destroem. Prontos para subir no sofá e mergulhar mais fundo? Bora, monge de sofá! Tá, Julie, mas o que raios é esse tal de esforço correto? Bem, vamos começar pelo básico, porque se a fundação estiver torta, a casa inteira virá um belo de um puxadinho espiritual. No Samyutta Nikaya, o Buda define o esforço correto como 4 movimentos. Vem comigo. Primeiro, empenhar-se para que qualidades não hábeis, ainda não surgidas, não surjam. Segundo, empenhar-se para deixar para lá, abandonar as não hábeis que já surgiram. Terceiro, empenhar-se para
fazer surgir as hábeis ainda não surgidas e, finalmente, o quarto movimento, empenhar-se para manter, aumentar, amadurecer e completar as hábeis que já surgiram. E para situar da onde isso vem, os 4 esforços corretos, eles fazem parte dos 37 fatores da iluminação. Aquele grande mapa clássico de qualidades e práticas que conduzem ao despertar. Então, no episódio passado, nós já vimos outro conjunto deste mesmo mapa espiritual, que foram as Indras, as 5 faculdades espirituais. Então hoje, nós continuamos dentro da mesma família de ensinamentos, só que entrando por outra porta. A ideia é fazer uma série contemplando o que for possível desses 37 fatores da iluminação. Agora, voltando aqui. Repara na sofisticação desse chamado esforço correto, desses 4 movimentos. O Buda, ele não está dizendo seja bonzinho ou controle a sua mente. Ele está ensinando uma espécie de ecologia da consciência. Porque existem ervas daninhas que ainda não brotaram. Existem ervas daninhas que já dominaram o quintal. E também existem sementes maravilhosas que estão dormindo. E existem flores raras que já nasceram, mas que podem morrer se forem negligenciadas. A prática budista, então, não é um ato único de heroísmo. É manejo contínuo. Bhikkhu Bodhi explica isso de forma muito clara. Do lado não hábil, nós temos uma dupla tarefa: impedir que as impurezas latentes explodam e também expulsar as que já estão ativas. Já do outro lado, do lado hábil, a outra dupla tarefa: fazer surgir os fatores libertadores ainda não desenvolvidos e levar aqueles já desenvolvidos à maturidade plena. Eu acho isso maravilhoso, porque desmonta aquela nossa fantasia de que prática espiritual é só ter boas intenções. Não, meu anjo. A mente é mais complexa. Tem coisa em modo semente, tem coisa em modo incêndio e tem coisa em modo bebê prematuro que precisa de incubador. E aqui entra um detalhe precioso que Thanissaro Bhikkhu destaca. Esses 4 esforços podem ser resumidos como guardar, abandonar, desenvolver e manter. Fica mais fácil assim, não fica? Soa quase como uma instrução de zeladoria mental. Não tem glamour, não tem pose, não tem névoa mística. É quase o Buda dizendo: cuida aí da casa. Só que a casa aqui é a mente. E a faxina aqui decide se nós continuamos presos no samsara ou começamos a respirar de outro jeito.
Nesse ensinamento, tem também uma palavrinha importante. Desejo. Sim, desejo. Buda diz que o praticante gera desejo, faz esforço, desperta persistência, aplica a mente. Isso é quase escandaloso para quem aprendeu um budismo de meme, onde todo desejo é automaticamente o vilão da série. Thanissaro Bhikkhu, ele chama a atenção justamente para isso. Existe, claro, aquele desejo não hábil, que é a sede que agarra, exige, delira, gera apego. Mas existe também o desejo hábil, que é o anseio sincero de libertar a mente, de cultivar o bem, de sair do automático. Não é o desejo neurótico de quero virar um ser iluminado e superior aos outros até agosto. Não. É o nobre desejo de não desperdiçar a vida. Eu, particularmente, passo vergonha nessa parte. Sim, porque, às vezes, eu confundo o desejo hábil com perfeccionismo fantasiado de pureza. Porque eu não quero apenas praticar. Eu quero praticar impecavelmente, com boa postura, boa respiração, boa aura, uma xícara artesanal de chá fumegando ao lado e talvez uma leve iluminação fotogênica atravessando a janela. Só que isso, meu bem, não é diligência. Isso é ego com roupa de linho cru. A dignidade do ensinamento está em outra direção. O esforço correto não pergunta como posso parecer avançada. Ele pergunta o que, neste instante, está alimentando sofrimento. E o que, nesse instante, pode alimentar a liberdade? Tá. Então, resumindo e colocando esses 4 esforços em linguagem simples, é assim. Primeiro, movimento. Impedir o não hábil de surgir. Falando isso na nossa linguagem, num sentido prático, é não abrir a porta mental para o que sabidamente intoxica. O segundo movimento, que diz abandonar o não hábil que surgiu, tem o sentido prático de parar de alimentar o prejudicial que já tomou forma na mente. O terceiro movimento, que diz fazer surgir o hábil ainda ausente, tem o sentido prático de criar condições para lucidez, bondade, energia e estabilidade surgirem. E o quarto movimento, que diz manter o hábil já surgido, tem o sentido prático de proteger e amadurecer o que é bom, com o escopo de que não se perca. O primeiro esforço
ele é o mais subestimado porque ele é preventivo. E prevenção, vamos combinar, que não dá ibope. O ego gosta de um dramalhão, de queda espetacular, com uma redenção cinematográfica. Ninguém faz uma postagem dizendo: hoje eu, com muita maturidade, não alimentei um gatilho emocional e por isso evitei uma crise desnecessária. Parece pouco atrativo, né? Mas, budisticamente falando, isso é ouro. O Buda fala em impedir o surgimento de estados não hábeis ainda não surgidos. Antes da raiva virar discurso, antes da inveja virar comparação compulsiva, antes do apego virar desespero. Há um momento inicial, às vezes microscópico, em que a mente pode escolher não entrar naquela avenida. Esse é o momento nobre do primeiro esforço. E para isso, a meditação na almofada ajuda muito, porque você se acostuma com esse pequeno instante onde a liberdade é possível. E aí, quando você levanta e vai para o mundão, também fica mais fácil de observar esse pequeno momento de liberdade surgindo. Bhikkhu Bodhi lembra que muito do trabalho aqui, no primeiro movimento, envolve os 5 impedimentos: desejo sensual, má vontade, torpor e sonolência, agitação e preocupação e a dúvida corrosiva. Repare que nós não estamos falando só de pecados grandiosos. Nós estamos falando daquelas atmosferas mentais que meio que deixam a alma abafada, sabe? A mente começa a perder brilho, perde verticalidade, perde liberdade, e nós nem percebemos porque é que nos acostumamos com a própria fumaça. Isso me lembra algo profundamente humilhante que acontece comigo com frequência. Eu sei exatamente quais coisas pioram a minha mente, sabe? Mas às vezes eu me comporto como se estivesse descobrindo o fogo pela primeira vez. Eu sei, por exemplo, que se eu tô cansada, insistir em fazer 1000 coisas ao mesmo tempo é praticamente convidar a minha mente para um motim. Eu sei, eu tenho evidências, eu já fiz o experimento. Mas lá vou eu, como uma cientista do erro repetitivo. E não dá 10 minutos, eu tô lá, com 7 abas abertas na cabeça, 3 tarefas pela metade, e a sensação de que o meu sistema nervoso foi terceirizado, sem o meu consentimento. E eu me sinto emocionalmente desalinhada, espiritualmente atrasada e moralmente duvidosa. O primeiro esforço seria justamente isso: não se expor ingenuamente ao que sabidamente envenena, guardar os sentidos, ter inteligência sobre contexto, saber que a mente comum
não é uma fortaleza invulnerável. Ela é um campo sensível. E saber isso não é fraqueza, é lucidez. E isso vale dentro da prática na almofada também. Grandes mestres contemporâneos insistem que prevenir o não hábil não é só evitar gatilhos externos. É perceber cedo, ali mesmo na meditação, quando a mente começa a meio que endurecer, assim, a querer controlar demais, a ficar gulosa por resultado ou a afundar em torpor. O mestre birmanês Sayadaw U Tejaniya diz que a gente precisa checar frequentemente como está praticando, quanta energia está usando, se está focando demais, se a mente ficou tensa. E ele diz uma coisa lindíssima. Perceber o estado da mente já é meditação. Então, durante a prática, o primeiro esforço é muitas vezes esse microinstante de sabedoria em que você se dá conta, opa, se eu seguir esse caminho, isso aqui vai desandar. E Thanissaro Bhikkhu, ele insiste que o caminho do meio, aqui, não é moderação genérica. Não se trata daquela coisa meio coach de equilíbrio em tudo. É algo muito mais refinado. Calibrar o tipo e o grau de esforço conforme a situação e conforme a sua capacidade real. Às vezes, o esforço correto é dizer não. Às vezes, é sair de perto. Às vezes, é dormir. Às vezes, é não começar uma conversa às 11h47 da noite, quando o seu sistema nervoso já foi embora e só ficou o CPF. E o budismo, ele é tão profundo que às vezes parece simples demais pro nosso ego, não é? Porque nós tendemos a buscar técnicas secretas. E o Buda, ele nos oferece a causalidade. Se determinadas condições geram sofrimento, mexa nas condições. Não se admire depois que o pão mofou, se você deixou o pão na umidade da cozinha por 2 semanas. E a mente? Ela também fermenta coisas. E tem um aspecto bem comovente nisso tudo. Prevenir o surgimento do não hábil é um ato de compaixão antecipada. É amar o seu futuro o suficiente para não entregá-lo de bandeja aos velhos venenos. Tá, Julie, mas e quando a raiva já se sentou no sofá? Pois é, nós precisamos ser honestos e realistas. Por mais que a gente pratique, vai ter dia em que o incêndio começa, mesmo assim. Vem a raiva, vem o medo, vem a ansiedade,
vem o ressentimento com marmita e escova de dentes. Pois então, é justamente aí que entra o segundo esforço, o segundo movimento. Abandonar os estados não hábeis já surgidos. Aqui nós temos uma contribuição lindíssima do mestre Thich Nhat Hanh. Na linguagem das sementes, se a semente da raiva já brotou e a flor da raiva já está aberta dentro da mente, o essencial é parar de regá-la. Tá, parece óbvio, mas não é. Porque quase sempre, quando nós sofremos, nós já viramos jardineiros dedicadíssimos do nosso próprio inferno. Por exemplo, a pessoa disse uma frase atravessada às 9 da manhã e às 16h40 tá lá você ainda, reeditando mentalmente a conversa com trilha sonora, cinematográfica, argumentos adicionais e uma versão imaginária em que você é brilhante, sereno e devastador ao mesmo tempo. Pois é, eu sei. Esse ruminar é justamente continuar alimentando o estado. É aquele velho exemplo da segunda flecha, vocês lembram? A primeira flecha é a dor que atinge efetivamente. Mas depois nós mesmos seguimos lá, nos ferindo ao reviver o episódio repetidamente. A segunda flecha. Isso me pega de um jeito bem pessoal, porque eu sou doutora em sofrimento. O acontecimento faz um módulo, eu transformo em mestrado, doutorado e pós-doutorado com ênfase em catástrofes interiores. Prazer, Julie. Então, o segundo esforço não é odiar a raiva. Não é criar raiva da raiva, medo do medo, culpa pela culpa. Isso seria só mais samsara com um design diferente. O esforço correto aqui é retirar alimento, cortar contato com o gatilho quando possível, voltar ao corpo, respirar profundamente, sair para caminhar se puder, mudar o disco mental, mas não de forma a reprimir, de forma a se recusar a continuar financiando a perturbação. Por exemplo, se você acolhe o que quer que seja, você já está mudando a paisagem. Você já não está mais sentindo o que quer que seja. A raiva, por exemplo. Você está acolhendo a raiva. Isso não é maravilhoso? E quando o estado não hábil já apareceu lá na meditação, você já seguiu? Quando se der conta disso, o segundo movimento também não é entrar em guerra com ele. Thanissaro Bhikkhu nos lembra que o esforço correto precisa ser hábil até no jeito de abandonar o que atrapalha. Então, se apareceu a irritação, a ansiedade, a sonolência ou a agitação, por exemplo, a prática não é ficar ali se culpando e se odiando por isso e nem se sentindo o pior meditante do mundo. Aqui
Se trata de reconhecer o que surgiu e o que te arrastou e parar de alimentar. E às vezes isso significa relaxar um pouco o foco. Às vezes significa endireitar a postura. Às vezes significa voltar com delicadeza ao corpo e ao tema da prática. O que não significa é ficar lá se chicoteando, se punindo. Não, não. Não se trata disso. O ponto não é vencer uma batalha dramática contra a mente. O ponto é não continuar oferecendo alimento e abrigo para aquilo que está obscurecendo a mente. É profundo, porque abandonar um estado não hábil é admitir que ele não merece o trono. Ele pode ter surgido, mas não precisa governar. Ele pode estar presente, mas não precisa comandar a fala, o gesto, o e-mail, a decisão financeira, a conversa com a pessoa amada e muito menos a narrativa da nossa identidade. Eu preciso fazer uma confissão espiritualmente vexatória. Eu lembro que uma vez, depois de uma crítica boba, assim, que na verdade não significava nada, mas eu passei tanto tempo alimentando a minha indignação que quando eu finalmente sentei para meditar, o meu corpo parecia uma coletiva de imprensa da mágoa. Ombro duro, mandíbula travada, o senho franzido, a respiração curta e o coração lá, escrevendo um manifesto. Pois é, não foi fácil. E foi só quando eu parei de ter razão por dentro e voltei a minha atenção para as sensações físicas daquilo tudo que a coisa começou a querer desinflar, sabe? Mas sim, foi humilhante perceber que a metade do sofrimento eu mesma estava servindo em porções generosas, sabe? Não tinha nada a ver com nem a crítica e nem com quem fez a crítica. Então, o segundo esforço se trata disso, de parar de servir repeteco para o que já está intoxicando. Não é negação, é sabedoria prática. Agora vem uma parte que eu acho de uma ternura radical. Fazer brotar o que ainda não nasceu. Sim, porque o Dharma não é só remover toxinas. Buda não quer apenas que a gente vire uma pessoa menos problemática. Ele quer que a mente se torne um solo fértil para o despertar. Então, o terceiro esforço é fazer surgir qualidades hábeis ainda não surgidas. E isso muda tudo. Porque muita gente vive a prática espiritual numa espécie de registro defensivo, eu gosto de chamar. Não posso sentir isso. Não posso pensar aquilo. Não posso falhar. Não posso escorregar. Só que uma mente assim vira um condomínio de proibições. E Buda não está construindo uma prisão refinada. Ele está ensinando liberdade. Bhikkhu Bodhi diz que esse esforço consiste em
trazer à existência fatores libertadores ainda não desenvolvidos para então cultivá-los. Em outras palavras, se ainda não há paciência o suficiente, vamos plantar. Se ainda não há alegria na prática, vamos criar condições. Se ainda não há estabilidade, clareza, generosidade, bondade, coragem ou atenção plena, nós precisamos parar de agir como se essas coisas fossem dons mágicos distribuídos por sorteio cósmico. Essas são qualidades cultiváveis. E o terceiro movimento fica ainda mais bonito quando pensamos na prática formal como cultivo deliberado. Ajahn Sucitto diz que o tipo certo de esforço é simplificar e estabilizar, deixar de lado o que não é necessário naquele momento, inclusive as ideias de conquista espiritual, e fortalecer aquilo que é bom e útil. E isso é muito profundo, porque na prática na almofada, fazer surgir o hábil não é fabricar um estado artificial. É criar as condições para que a atenção, o interesse, a lucidez, a tranquilidade e a firmeza possam surgir. Ao invés de forçar a mente a ser iluminada até sexta-feira, nós vamos limpando o terreno para que ela pare de tropeçar em si mesma. E aqui nós voltamos para aquela questão do desejo hábil. Você precisa querer bem a si mesmo e aos outros o suficiente para construir causas de bem. O Buda, no Anguttara Nikaya, ele afirma algo de um realismo quase chocante. Abandonar o não hábil é possível. Desenvolver o hábil é possível. E isso conduz a benefício e a felicidade. Que frase mais simples, né? E revolucionária ao mesmo tempo. Porque, se você pensar bem, no fundo, a gente vive como se transformação profunda fosse um luxo para seres extraordinários. Monges impecáveis, ou gente que dorme cedo e consegue não responder impulsivamente no calor da emoção. Mas Buda está dizendo, é possível sim, para você, para mim e para todos nós que nascemos como humanos. Uma vez mais, falando de Thich Nhat Hanh, isso aparece pela imagem de regar boas sementes. Se eu quero mais compreensão, eu preciso alimentar a compreensão. Se eu quero mais alegria estável, eu preciso parar de viver apenas reagindo ao que me drena e começar a oferecer à mente alimento de outra qualidade. Beleza, silêncio,
estudo sério, amizade espiritual, serviço, gratidão, respiração consciente, escuta profunda. A questão é menos quem eu sou e mais o que é que eu tô cultivando a cada momento. Porque, né? Quem é que não adoraria colher sabedoria sem ter plantado quase nada, além de pressa e café? Quem é que não adoraria irradiar equanimidade depois de uma rotina baseada em tela, ansiedade e micro-irritações gourmetizadas? Pois é, mas a mente não funciona por propaganda. Ela funciona por condição. Então, o terceiro esforço é quase um ato de esperança disciplinada, eu diria. É dizer, talvez eu ainda não seja essa mente livre. Mas posso sim começar hoje a colocar água na direção certa. Pois chegamos finalmente ao quarto esforço, que talvez seja o mais negligenciado por praticantes entusiasmados e emocionalmente estabanados como eu. Manter, ampliar, amadurecer e levar à plenitude as qualidades hábeis que já surgiram. E essa parte é muito importante, porque nós temos o hábito de desperdiçar momentos bons da prática. Temos um lampejo de lucidez, um dia de atenção plena, uma conversa realmente compassiva, uma meditação estável, um pequeno instante de não reação genuína. E aí, ao invés de reconhecer, proteger e aprofundar isso, nós simplesmente seguimos como se nada demais assim tivesse acontecido. Ou pior, invalidamos. Ah, mas foi só hoje. Nem foi tudo isso. Qualquer pessoa faria. A mente oferece uma flor. O ego responde com cinismo administrativo. Só que o Buda, ele não fala apenas em manter. Ele fala em não perder, em aumentar, em desenvolver, em completar. E isso é extraordinário. Uma qualidade hábil não deve ser só preservada como quem guarda uma porcelana na estante. Ela deve ser alimentada até a maturidade. O bem precisa de continuidade. A lucidez precisa de repetição. A compaixão precisa de encarnação. A atenção plena precisa virar hábito, e não evento raro comentado no seu grupo de meditação. E tem uma dimensão muito concreta da prática de meditação no quarto esforço. Quando uma qualidade hábil aparece, nós aprendemos a ficar com ela o suficiente para que ela ganhe corpo. Sayadaw U Tejanya
fala desse ganho de momento. Quando uma qualidade mental saudável é cultivada repetidamente, ela se torna cada vez mais natural, mais forte, quase como se a própria mente começasse a lembrar sozinha o caminho de volta. Então, se surgiu um pouco mais de continuidade, de presença, de calma ou de equilíbrio, o trabalho aqui é não abandonar isso cedo demais. E é reconhecer, proteger e deixar amadurecer. Taniçar o bico diz algo muito importante, que às vezes os 4 esforços são lados de um único processo. Explico. Quando você nutre mindfulness, por exemplo, você já está, ao mesmo tempo, enfraquecendo certos obstáculos. Quando fortalece discernimento, já está preparando o terreno para menos delírio. Ou seja, proteger o hábil é também continuar enfraquecendo o não hábil. A prática vai ficando orgânica. E tem um detalhe quase doloroso aqui. Sustentar o que é bom exige tanta diligência quanto sair do que é ruim. Porque nós, seres humanos, temos uma estranha tendência a achar que o sofrimento merece manutenção e a paz merece improviso. Nós somos capazes de manter compulsões por anos, mas tratamos a serenidade como visita ocasional. Percebo isso quando eu consigo, por exemplo, passar por uma situação difícil com relativa presença. E aí, ao invés de depois criar um contexto para consolidar aquilo, eu frequentemente faço o contrário. Eu me jogo de volta na correria, na distração, no excesso, e depois me surpreendo porque a mente perdeu o fio. Eu me sinto às vezes como se encontrasse ouro no quintal e decidisse cobrir de novo assim com um entulho porque agora eu tô com pressa, tô sem tempo. Pois é. Então, o 4º esforço é o cuidado amoroso com o que já começou a florescer. É perceber. Isso aqui é precioso. Eu não vou tratar como mero detalhe. E agora, nós vamos à joia que salva esse ensinamento de virar rigidez. Porque sim, se não contemplamos de forma adequada, existe um perigo real de virar um sargento espiritual. Há um episódio no Anguttara Nikaya onde Buda encontra o seu discípulo Sona, que estava se esforçando demais, assim, a ponto de ficar exausto e desanimado. Quem nunca, né? Então, Buda, de forma super hábil, pergunta a ele sobre a Vina, o instrumento musical que Sona tocava antes de se tornar monge. E Buda questiona: quando as cordas estão apertadas demais, o instrumento toca bem? E Sona teria respondido que não. E então Buda devolveu: e quando as cordas estão frouxas demais, o instrumento toca bem?
E Sona teria respondido que também não. Então, Buda lhe disse: pois é, assim como a vina, a prática só toca bem quando as cordas estão afinadas no ponto certo. E isso é um dos ensinamentos mais humanos e sofisticados do budismo. Porque ele implode dois erros muito populares. O primeiro é o da brutalidade. Achar que progresso espiritual depende de tensão permanente, cobrança, rigidez, aspereza. O segundo é aquela frouxidão romântica. Acha que basta deixar fluir, seguir o flow, e tudo se resolve sozinho. Buda rejeita os dois. Energia demais vira agitação. Energia de menos vira preguiça. Talvez por isso essa metáfora da vina seja tão perfeita. Porque na prática na almofada, corda apertada demais vira tensão, controle e até exaustão. Corda frouxa demais vira dispersão, preguiça e sonolência. E o ponto certo não nasce de fórmula pronta. Nasce de escuta. Thanissaro Bhikkhu insiste que o esforço correto tem uma dimensão de equilíbrio fino. E Sayadaw Tejanya repete que esforço correto não quer dizer esforço forte. Ou seja, meditar bem não é apertar a mente até ela obedecer. É aprender a afiná-la até que ela possa ver com clareza. Então, o esforço correto é afinação. Nem chicote, nem anestesia, nem produtividade tóxica, nem indiferença perfumada. E isso exige uma qualidade super rara. A honestidade consigo mesmo. Porque só você é capaz de ver quando está se violentando e só você pode ver quando está se enganando com desculpas macias e espiritualmente sofisticadas. Thanissaro Bhikkhu, ele observa que, às vezes, o esforço apropriado é o intenso. E, em outros momentos, basta uma observação equânime. O verdadeiro caminho do meio não é moderação automática, e sim um ajuste fino à tarefa e à condição real da mente. E isso é tão elegante que quase chega a dar raiva. Porque derruba a nossa mania de transformar o Dharma em dogma, em regra fixa, sabe? Tem dia que o esforço correto é sentar e atravessar a inquietação. Tem dia em que é parar e dormir mesmo, descansar. Tem dias que é não responder. Tem dias que é ter uma conversa difícil. Tem dias que é estudar. Tem dias que é fechar a boca. Tem dias que é abrir o coração. O que decide aqui não é ego e nem drama, é o discernimento. Se você sair desse episódio levando só uma coisa,
que seja essa. Esforço correto não é se machucar para merecer paz. É colaborar sabiamente com as causas da liberdade. Por hoje é só, monge de sofá. O ensinamento sobre os 4 esforços corretos é um ensinamento profundamente prático, mas não é raso. É profundamente psicológico, mas não reduzido a bem-estar. É profundamente ético, mas sem moralismo barato. Ele nos mostra que despertar não é como um raio que cai sobre um ser especial. É um trabalho íntimo e contínuo de relação com a mente. Primeiro, nós aprendemos a não dar entrada para o que intoxica. Depois, aprendemos a parar de alimentar o que já entrou. Em seguida, aprendemos a cultivar deliberadamente aquilo que liberta. E, por fim, aprendemos a não desperdiçar as qualidades belas quando elas finalmente aparecem. E isso não é pouca coisa, hein? É uma pedagogia inteira da libertação. E talvez a coisa mais bonita seja essa. Buda não fala com a gente como se nós fôssemos casos perdidos. No Anguttara Nikaya, ele diz essencialmente que é possível abandonar o não hábil e que é possível desenvolver o hábil. Não porque a gente seja perfeito, mas porque nós somos absolutamente treináveis. A mente condicionada pode ser recondicionada. O hábito não é destino. O veneno não é identidade. A lama não anula a possibilidade do lótus. Embora, às vezes, no meu caso, a lama parece que está fazendo hora extra e pedindo promoção. Mas a gente segue, né? Eu sei que tem gente ouvindo isso agora e que tá cansado de si mesmo. Cansado dos próprios padrões, das mesmas reações, das recaídas antigas, da sensação de que cognitivamente entendeu 1000 vezes e que, mesmo assim, continua tropeçando no mesmo ponto. Se esse é o seu caso, eu quero te fazer companhia, porque eu também. E talvez seja justamente aí que esse ensinamento brilhe mais, porque ele não exige que você esteja pronto. Ele só pede que você participe, que olhe, que reconheça, que pare de regar certas coisas, que comece a regar outras, que afine a corda da mente, um pouquinho por vez. A libertação, no budismo, não nasce de um milagre emocional. Ela nasce de causas e condições bem cuidadas, de esforço correto, de compaixão inteligente, de firmeza sem crueldade, de lucidez sem posse. Então, da próxima vez que você perceber a mente comum entrando em modo desastre, talvez ao invés de dizer, eu sou um caos, você possa se perguntar, o que é que eu estou alimentando agora? E capaz que essa pergunta já seja o começo de uma vida diferente. Obrigada por dividir esse sofá comigo e por permanecer até aqui hoje. Que você possa desenvolver o discernimento para prevenir o que não é hábil,
a coragem para abandonar o que não é hábil e que vocês desenvolvam a alegria para cultivar o que é hábil e a constância para proteger o que é bom. Eu sou a Júlia e foi uma alegria dividir esse sofá com vocês. Até semana que vem. E até lá, respira e tenta não transformar a sua prática numa auditoria hostil da própria humanidade. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.